Gravando. Então, bom dia, vamos orar para a gente começar, tá bom? Pai, nós te louvamos por mais esse dia, por mais uma segunda-feira, uma semana que se renova em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Jesus, e colocamos nossas vidas, Senhor, novamente em teu altar, e te pedimos, Senhor, que conduza-nos durante toda essa semana, que o Senhor abra os nossos olhos do entendimento, abra os nossos corações para receber aquilo que tu tens para nós, ó Deus. Nos dirija, Senhor Jesus, nos molde a cada dia e nos faz, ó Pai, entender a tua palavra e a obra que o Senhor tem para nós. Obrigada por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos de agradecermos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar, um pouquinho aqui sobre Provérbios 6, que traz aí como referência para nós a formiga, Então, se vocês estudaram ali bem esse provérbio, tem um bloquinho, se eu não me engano é o segundo bloco do provérbio que traz a formiga aí como um grande exemplo para nós, Então, ele vai trazer como base o perfil de liderança do preguiçoso, Não deve ser um perfil de liderança que um líder deve seguir, Tem que ser o contrário. Um dos menores seres, que Deus criou, foi a formiga. Ela traz aí um grande exemplo para nós, de liderança, de trabalho, de fazer o que tem que ser feito no momento que deve ser feito, de visão de futuro. O que mais? Ou seja, a formiga traz assim, uma grande lição, E eu costumo dizer que o trabalho Mary Kay é muito parecido com o trabalho de uma formiga, Se a gente entender que é o fazer diário, as pequenas coisas, É o pouquinho diariamente, é igual a formiga faz. A formiga ela trabalha um pouco todos os dias, E aquele fazer sem mandar, Sem ter chefe, porque o que a formiga faz, ela já trabalha por intuição. E na Mary Kay é da mesma forma, Se a gente fizer o pouquinho diário, Falar com uma pessoa, duas, no máximo 3 pessoas todos os dias sobre o nosso negócio, botar o produto no rosto, De cada cliente, colhendo ali opinião, sabendo o que elas acham, como elas sentem a pele dela, utilizando o nosso produto, em pouco tempo, o nosso negócio vai tomando uma proporção inimaginável, É a plantação diária, é plantar para colher, tá? Aí quem puder abrir a câmera, gente, eu vou super agradecer para poder interagir aqui comigo, tá bom? Temos pouquinhas pessoas hoje na sala, são 5 pessoas. Quem puder ficar de câmera aberta, eu agradeço demais. Então vamos lá, o nosso texto ele está falando aqui sobre o inútil para o reino de Deus. Palavra forte, Preguiçoso. Ele é considerado como uma pessoa inútil. Inútil para o reino de Deus. Então, o nosso texto vai estar concentrado em Provérbios 6, do 6, depois pula para o 9 até o 11, tá? Então, o rei Salomão, ele tinha muito o que dizer, sobre o preguiçoso, ou a pessoa habitualmente ociosa, aquela pessoa que faz, ou faz tão pouco que passa a maior parte do seu tempo, de forma ociosa. Então, ele compara o preguiçoso com a formiga, que trabalha diligentemente durante o verão para juntar alimento suficiente para o inverno. Então, a formiga, ela trabalha quando tem que ser trabalhado, porque ela sabe que tem um momento que ela não vai poder trabalhar, Ela sabe que tem um momento no qual de muita chuva, momento de muito frio, e que ela não vai conseguir sair ali da casinha dela, do formigueiro dela, para fazer o que tem que ser feito. Então, ela já trabalha tendo uma visão de futuro, E é mais ou menos o que a gente precisa fazer mesmo, A gente precisa trabalhar tendo uma visão de futuro, sabendo que a vida não é um mar de rosas, que sempre a gente vai colher resultados bons, o tempo todo.
Por isso que a gente precisa viver plantando, não só no nosso negócio, mas em tudo, né? Na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, na nossa família, né? Tudo na vida é uma plantação, né? Porque existe a lei aí da semeadura. Quem não plantar, não colhe. Ou, se você quiser plantar algo para colher algo diferente, também, né? Não vai dar certo. Nunca vi ninguém plantar arroz para colher feijão, ou vice-versa. Né? Exatamente aquilo que você plantar vai ser exatamente aquilo que você vai colher. E tudo precisa de um tempo, né? Existem alguns solos que são mais férteis do que os outros, né? Se a gente for parar para pensar, existem algumas pessoas que são mais rápidas do que as outras, existem pessoas que amadurecem mais rápido, né, do que outras, mas sem comparações, né? Voltando a falar, a tua história é a tua história, o teu caminho é o teu caminho, a jornada que você precisa percorrer é a tua jornada, né? Nunca compare o teu aprendizado de vida com o aprendizado de vida de uma outra pessoa, né? O que você precisa passar é teu e ninguém vai tirar de você, né? A tua experiência. Eu digo que até aonde nós nascemos, né? Os pais que nós temos, o lugar exato que nós nascemos. Por que eu nasci no Brasil e não nos Estados Unidos? Né? Por que eu nasci no Brasil e não na África? Né? Porque eu tenho o pai que eu tenho e a mãe que eu tenho. Né? Então, cada um tem a tua história. E eu sou exatamente o que eu sou hoje pelo pai e pela mãe que eu tenho, né? Eu sou exatamente o que eu sou hoje. Se meu pai tivesse casado com uma outra mulher, não seria eu. Poderia até ser uma outra Kátia Fernanda, mas não exatamente eu, com as mesmas características que eu tenho, com o mesma digital que eu tenho. Seria uma outra, né? Poderia ter esse nome, mas não seria exatamente eu, né? E nem eu com a experiência que eu tenho hoje. Eu precisei passar por tudo que eu passei lá atrás, né? Todas as experiências que eu passei para ser quem eu sou hoje, nesse exato momento. E Provérbios 20, quem está com a Bíblia facinho aí que dá para abrir para nós? Lê para nós Provérbios 20 e o versículo 4. Versículo 4. Bom dia, Vanessa. Deixa eu abrir o chat. Bom dia, Gilmara. Bom dia, vamos lá. Foi o 20, versículo... Peraí, eu não estou te ouvindo. Fala, Jean. Ouve agora? Não consigo ouvir, peraí. Tá ouvindo, Fer? Alô, Fer? Ah, tava Tá no ouvindo? fone, agora sim. Tava com o fone errado. Esse fone. Pode falar. Quem vai ler? Acho que o Jean tinha começado, né? Só tira teu áudio, então, Jean, por favor. Só abre teu áudio. Versículo 4 diz assim: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na sua saga e nada receberá. Forte, né? Alguém tem alguma outra versão diferente do Jean? Tá igualzinha a versão? Só repete para nós. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Deixa eu ver se eu acho aqui uma outra versão. Ontem eu estava lendo algumas versões e falei, nossa, que pesado. Provérbios 20. 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. É impossível, né? A gente querer colher algo que você não plantou, né? Querer ter resultados, né? Por exemplo, eu queria ter um bom fechamento de mês, se o meu mês já não começou de forma legal, né? Se eu já comecei meu mês de forma atrasada,
se eu já comecei o meu mês, quer dizer, se eu não comecei o meu mês, né? Então, é isso. Acho que não requer muitas explicações aqui, né? Então, Salomão, ele descreve o preguiçoso como o que se recusa a trabalhar com dedicação durante a época, né, do plantio. E por isso nada tem no tempo da colheita. E não é diferente, gente, não é diferente de Mary Kay ou de qualquer outro trabalho, né, ou de qualquer outra situação da nossa vida, em tudo, até prova, né, quem é um estudante. Se você não estudar, cara, no dia da prova você não vai ter o que colocar ali na tua prova, você não vai saber o que, né, o que assinalar, pode ser até aquela prova de xizinho lá, né, de possibilidades A, B, C, D, que você escolha. Se você não tiver o conhecimento, se você não se dedicar no momento que tem que se dedicar, não vai ser no momento da prova que você vai conseguir ter um bom resultado, né? Por melhor aluno que você seja, né? Existem matérias que a gente tem que ir lá revisar, buscar, voltar de novo, né? Precisa haver dedicação. Precisa ter um tempo aplicado, né, a aprender aquilo. Estou em possibilidade de ler porque os meus filhos podem acordar sem problemas, sem problemas. Quem que falou aqui foi a Vanessa. Tranquilo, Vanessa. Não vamos acordar os pequenos aí logo cedo. Então, o preguiçoso, ele assume apenas um compromisso. E esse compromisso é com o seu próprio ócio, né? Com teu próprio fazer nada, né? Com a tua própria preguiça, com teu próprio descansar, né? E, de fato, se a gente for olhar a vida do preguiçoso, acredito nós que todos nós temos alguém, né, ao nosso lado, que tem essa tendência, né, da preguiça, de não querer fazer, ou de deixar de tudo para a última hora, né? Se a gente for observar, tudo que a gente deixa para a última hora, sai bem feito, né? Sempre sai de um jeito que depois você para pensar, poxa, se eu tivesse feito antes, se eu tivesse separado antes, se eu tivesse, né, me preparado antes, teria saído muito melhor. Nossa, teria sido muito bem feito. Ou você tá, sei lá, foi viajar, deixou para separar sua mala na última hora. Você vai ver que você sempre esqueceu alguma coisa. Se tivesse parado para preparar sua mala antes, tudo que você precisava para aquela viagem estaria com você, né? Mas como foi feito de última hora, como foi feito nas pressas, ou como algumas pessoas falam, né, foi feito nas coxas, né? Sempre existe, sempre vai deixar algo a desejar, né? E não é diferente do nosso negócio. Então, ele usará qualquer desculpa para evitar o trabalho honesto, justificando-se por meio de afirmações irracionais relacionados a perigos, né? Então, Provérbios 22:13. Quem pode ler aí para a gente? Vinte e dois, 13. Isso. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. É isso aí, cadê? Opa, foi para o 25. Aqui. 22:13. Ó, o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Essa é a NVI. Vamos comparar aqui. Tem uma outra versão que diz, ó, não posso ir trabalhar porque há um leão lá fora que pode me matar. E a versão, nova tradução da linguagem de hoje, se eu sair, o leão me pega. Né? Ele sempre tem uma desculpa. E que desculpa esfarrapada, né? E se você ficar, o leão também vai te pegar, filho. Não tem alternativa, né? Preguiçoso, se ele sair, o leão vai pegar, mas se ele ficar, o leão também vai pegar. Né? Porque vão vir dias maus, né? A Bíblia fala que o sol e a chuva, ela nasce para os justos e para os injustos, né? E nem tudo vão ser flores nas nossas vidas, né? A gente vai passar por muitos momentos de tribulação. Inclusive, esse momento que a gente está passando aqui juntos, de estudo, de fortalecimento, isso um dia, né, no momento lá na frente, vai servir. Vocês vão lembrar de muitas coisas que a gente estudou aqui e que vai fazer muito sentido, né, para a nossa vida. Né, por momentos de dificuldades que a gente vai passar, porque todos nós vamos passar, ninguém está imune disso, né? Lá na frente vai parar para pensar, nossa, estudei isso, aquele dia,
Nossa, um dia tal, nossa, a Fernanda comentou sobre isso, né? A gente discutiu sobre isso, sobre o preguiçoso, né? Ou daqui para frente, porque para mim já serve como... Eu já tinha lido esse provérbio, porque a gente já estudou, né, esse provérbio no meu pequeno grupo, já umas semanas atrás. E quando eu li, cada vez que meu relógio toca assim de manhã, que me dá aquela vontadinha de, ai, só mais 5 minutinhos, já vem à mente, né? O preguiçoso. Parece sabe, uma voz dentro de mim falando assim, acorda, preguiçosa. Vai, ó, formiga, sabe? Aí já me dá um negócio assim, eu pulo da cama. Essa semana foi difícil, eu não consegui ainda retomar para os meus treinos, né? E aí eu toda hora olhando para o espelho, ai, vai preguiçosa, vai, continua aí, colocando as tuas desculpinhas, que tá corrido, que você chegou de viagem, que é tudo corrido, que você não colocou sua vida ainda em dia, né? Que tem um monte de coisa para fazer, um monte de consultora para acompanhar, que viajei, né? Assim que cheguei também, né? Fui acompanhar 2 consultoras, passar o dia com 2 consultoras, né? E a minha desculpinha, né? Porque eu poderia ter acordado um pouquinho mais cedo, ou poderia ter chego como eu cheguei mais cedo, e poderia ter ido à noite. Ah, não, mas é que se eu não for de manhã, para mim já... Ah, o treino já não é mais tão legal se eu for de manhã. Né? Ai, à noite eu dou a desculpa, eu nem sei se a academia aqui no prédio fica cheia ou não, mas botei na cabeça que, ai, se eu chegar lá, né, ai, tá cheio, vou ter que dividir aparelho. Ai, não. E não fui a semana passada inteira. Hoje, né, quando eu li isso daqui, eu falei, não, amanhã eu vou, eu levanto, eu vou pôr minha roupa e eu vou, custe o que custar, né, voltar para o meu ritmo, né? Então, o preguiçoso no sentido físico, nada faz pelo mundo à sua volta. Ele o mantém intacto, ou por sua vez, desprende alguns de seus... Não, ou por sua vez, depreda alguns dos seus recursos, ou seja, destrói, né, alguns dos seus recursos, ou seja, a vida é uma constância, né, e eu tiro isso até para o diretorado, Mary Kay, até pela experiência que eu tenho como diretora de vendas. Quantas diretoras eu formei e elas, por um determinado momento, né, se engajaram, fizeram, aconteceram, parará, 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 parará. E aí formou, chegou aonde queriam chegar e simplesmente pararam. Pararam tudo, pararam vendas, deixaram de ser consultor estrelas, deixaram de pontuar. Eram consultoras que, enquanto eram da minha unidade, faziam, né, 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos, e aí se forma a diretora, faz só o pedido para completar a pontuação da unidade. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, ela se viu aqui ao contrário da formiga. Achou que a unidade precisava trabalhar por ela e morreu, e morre, né? E morre. Não adianta você trabalhar por um período, né? Não adianta eu querer treinar 2, 3 meses, chegar no objetivo e parar, porque eu vou voltar a engordar, né? É matemática. Se eu deixar de trazer gente para minha unidade, se eu parar, né, como líder, como consultora, se eu deixar de ser a melhor consultora hoje dentro da minha unidade, as minhas consultoras vão se espelhar em mim. Elas vão ver que não tem isso entrando da diretora, né? Que o meu entusiasmo vai baixar, e elas vão perceber, né? Nenhuma consultora é tonta de ver o que a diretora, se a diretora está trabalhando ou não, né? E nós, como líderes, nós somos exemplos para a nossa unidade, né? Por mais que você esteja num momento difícil, eu passei por momentos dificílimos, né? Nos últimos anos, mas eu não deixei transparecer. Teve muita consultora que falou, nossa, eu nunca percebi, você sempre estava de bom humor. Porque ninguém precisa saber dos nossos problemas, né? O meu problema é meu, eu tenho que ir lá e resolver. Mas independente de qualquer problema, as contas continuam chegando, né? E aquele negócio, né, Fer? A gente sempre faz, né, para poder os outros, às vezes nem é para as pessoas ver, é para nós ficarmos felizes, né? É para o nosso, porque eu tive uma experiência muito forte nisso daí, porque do meu esposo chegar aí para mim e falar assim, eu não acredito em você, né? E isso daí foi muito, muito forte, porque como eu tinha um estoque muito grande, né, 42 mil, ele chegar a ponto de falar isso, e aí eu via que eu só comprava,
E aí eu teve um dia que eu falei, meu Deus, mas eu saio todos os dias, mas eu estava fazendo de forma errada, né? Eu estava fazendo de forma errada. Até que teve um dia que eu vi, né, com um mentor que eu estava fazendo errado. E eu fui atrás para poder fazer o certo, né? Porque não era, eu poderia, eu via que eu poderia ganhar, conquistar necessaire, bolsas, né? Da Mary Kay, mas eu vi depois que eu poderia comprar bolsa, por exemplo, da Vitor Hugo, da Guess, à vista, Uhum. né? E isso daí, vamos dizer assim, que me deu aquela. Aí foi muitas perdas, tudo, mas minha filha, quando foi embora para a Califórnia, meu genro e meu neto, foi aí que eu acordei. Falei, caramba, eu não vou, eu vou entrar em depressão. Então, eu comecei a fazer Deus, né, que deu estratégia para sair e fazer todos os dias. Até as pessoas perguntam, ai, Miriam, por que que você é rainha de vendas e vende muito? Eu falo, eu saio todos os dias, mas com estratégia. Porque não adianta nós não sairmos com aquela, vamos dizer assim, eu vou porque vou sem direção. Tem que ter uma direção, né? Muitas das vezes a gente ora, né? E fala assim, Senhor, me dá a direção. Só que você está fazendo aquilo que Deus deu a direção para você? Você está sendo direcionado por Deus? Você muitas das vezes, vamos dizer assim, se concentrou para ver os seus erros primeiro, na onde você está errando, porque é muito fácil a gente ir e fazer as coisas que dá na nossa cabeça. Mas será que Deus está orientando? Deus está nesse negócio? Está na tua frente? Você já chamou ele para ser seu sócio prioritário, É. né? Porque muitas das vezes não é por fato da gente ser preguiçosa, mas assim, é o jeito que nós fazemos que está errado, né? O jeito que nós fazemos. Então, hoje eu vejo, sabe? Deus no meu negócio, eu vejo Deus como sócio, né? E muitas meninas me ligam, falam, por que que você faz isso? Por que que você Por que, né? E hoje eu dou estratégia, mas não dou aquela, vamos dizer assim, eu falo, olha, você tem que ser guiado por Deus primeiro. Porque se você não for guiado por Deus primeiro, em primeiro lugar, você colocar ele como sócio, não vai para frente. Uhum. Porque ele é o nosso sócio prioritário. Porque muitas vezes nós somos solitários. Nós, se for ver mesmo, nós somos consultor independente, só que nós somos solitárias. Sim. Porque é cada um para si. Porque a diretora, ela vai ter que fazer a sua pontuação. Uhum. Nós, consultoras, vamos ter que fazer a pontuação. Entendeu? Então, hoje eu vejo isso, sabe? Não foi assim, vou dizer assim, preguiça muitas das vezes, mas foi falta minha, falha minha, de eu falar assim, não, eu estou errando, sabe? Uhum. Admitir o erro. Eu estou errando. E na onde eu estou errando? Porque é muito fácil você chegar lá e falar assim, ó, a Fernanda errou. É muito fácil culpar as pessoas, né? Mas não, você assumir, né? Eu não é que eu era preguiçosa, mas eu fazia de forma errada, né? Eu comprava para poder ganhar bolsa e necessário. E hoje eu vejo que não é necessário, né? Isso daí né? E eu posso comprar hoje, eu posso dizer, eu posso comprar uma Vitor Hugo à vista, eu posso viajar do jeito que eu viajei à vista, né? Para a Califórnia, onde minha filha está, né? E Deus que proporcionou isso, Uhum. se colocando ele como sócio. É. É muito lindo isso. A minha vida tem sido assim, de várias formas, uma lição para mim mesmo. Uhum. Para mim mesmo, eu tenho visto Deus, sabe? Deus em tudo, em tudo. É. Porque se a gente pede para ele guiar, né? Ele vai te guiar. É bem legal isso. É. Eu tenho conversado com algumas consultoras e o que eu tenho visto é muito isso, né?
consultoras que perdidas no sentido assim, de querer seguir a orientação de várias, né? Sim. Querer ter várias líderes, né? Principalmente hoje o Instagram, ele permite, né, a gente seguir várias pessoas. E aí, você, ao invés de focar, né? Teve até uma consultora que falou assim, que retomou agora o negócio dela de novo, ela falou assim, parei de seguir. Você é minha líder, né? A gente tem a Dani, que é a top 2 aí da nossa, da Mary Kay do Brasil, que nos dá orientação, e eu vejo que você trabalha muito alinhado com o trabalho que a Dani faz e tal, e eu fico seguindo Gisele Cosme, fico seguindo fulana de tal, Beltrana, e parará, e o que uma fala, eu acabo deixando de fazer o que você me orienta, o que a Dani está orientando, né, para poder... E aí eu fico perdida, porque são várias coisinhas que você começa e você não termina, né? O trabalho é um só, o trabalho é seguir fazendo, né? E se você seguir a receita do bolo, vai dar certo. Porque se todo mundo, há 50 e poucos anos, já segue a receita do bolo e tem dado certo, por que eu vou querer inventar a roda? Por que eu vou querer fazer diferente? Né? Só que às vezes você escuta uma aqui, você escuta outra lá. Às vezes eu falo que a ignorância é uma bênção. Né? Muitas vezes a ignorância é uma bênção. Você trabalhar sozinha, de fato, é uma bênção. Você estar separada de algumas pessoas é uma bênção. Né? Às vezes a gente se sente sozinha como consultora, mas muitas vezes assim é maravilhoso você ser sozinha ali, por exemplo, numa cidade, né? A gente tira exemplo pela Ana Paula Barroni. Ana Paula Barroni, ela não tinha ninguém perto dela quando ela começou o negócio dela, né? Mary Kay. Ou seja, ela seguia uma única ordem, que era a ordem da Dani. O que a Dani falava, ela fazia. Ela fazia. E aí ela conquistou várias coisas, e uma das primeiras viagens internacionais que ela conquistou, que ela foi, quando ela chegou nessa viagem, ela começou a conversar com várias diretoras, né? Fazer amizade, conhecer várias diretoras tops, e ela começou a sentar com essas várias diretoras e começou a bater um pânico, assim, na mente dela, porque ela começou a perguntar, e aí, como é que você trabalha? E você? E você? E você? E ela começou a escutar um monte de coisa, que quando ela voltou da viagem, ela ligou para a Dani, assim, desesperada, dizendo assim, essas diretoras são muito top, porque essas diretoras têm estratégias assim, né, fenomenais, que não sei o quê, piriri, pororó, eu não faço nada disso. Então ela estava meio em conflito, né? Porque o que ela fazia era muito simples, era um trabalho muito, sabe, aquele mesmo trabalho, mas sendo feito todos os dias da mesma forma, né, só que com constância. E as outras não, as outras tinha uma estratégia X, a outra estratégia Y, a outra não sei o quê, e piriri, e pororó, e tal. Só que eram mulheres de anos de Mary Kay. Né? E até que a Dani deixou ela falar tudo que ela tinha para falar, e quando ela terminou de falar, a Dani falou para ela, tá, mas quanto tempo que você está na Mary Kay? Há quanto tempo que você, de fato, focou em Mary Kay? E aonde você está? Há quantos anos essas mulheres estão na Mary Kay? E agora elas conquistaram a viagem que você conquistou. Então, assim, ó, no simples, no básico que você faz diariamente, todos os dias, você chegou aonde elas demoraram anos para chegar. E você, em pouquíssimo tempo, você chegou. E chegou como a top 1. Porque em todas as viagens que ela foi como top 1. Então, não se compara. Então, veja o fato de você estar afastada, veja o fato de você não ter tantas estratégias para trabalhar como uma bênção. Porque você está seguindo uma única ordem. E é o que dá certo. Você está seguindo a receita do bolo. Você não está querendo inventar, botar pitaco aqui, pitaco ali, né? Por quê? Porque você segue uma única linhagem de pensamento. Agora, essas outras poderiam ter sido a top 1 como você foi. Por que elas não foram? Porque seguiram uma estratégia aqui, depois pararam, seguiram outra aqui e outra acolá, né? Então, assim, se a gente estiver em ação, Deus vai nos dando. Deus vai nos abençoando, porque você está em ação, as coisas vão acontecendo. Quando a gente está na rua, as coisas acontecem. Né? A gente vai conhecendo gente, Deus vai colocando pessoas na nossa frente e tal. Mas quando você tem um plano estratégico, né? Quando você tem um caminho a ser seguido, por mais que você ache que a princípio, não está dando certo, mas o treino, né? O treino vai te aprimorando e cada vez mais você vai ficando melhor. E melhor, no básico. E é o básico, gente. Se a gente for parar para pensar, o que é fazer Mary Kay? Fazer Mary Kay é básico. É agendar, vender e iniciar. Agendar, vender e iniciar. Quando eu sou consultora... Eu não tinha muita coisa, né? Eu não tinha muita experiência de fazer sessão, assim, na mesa, né? Tipo mesa.
Eu tinha sempre, vamos dizer assim, muita experiência de fazer no individual, na boca, assim. Eu faço, vamos dizer assim, segunda-feira, segunda-feira passada, eu fiz uma sessão com 3 pessoas no meio da rua, dando produto na cara da pessoa e fazendo aquela limpeza. Então, eu não tenho aquela coisa, assim, de fazer, vamos fazer uma mesa para fazer. Tanto é que eu pedi, né, para você, né? Falei assim, como que é que você faz mesa? Eu não sei, não sabia. De 8 anos de Mary Kay, não sabia fazer mesa. Eu sei fazer individual, fazer, né? E no individual, assim, as pessoas no meio da rua, eu tô fazendo sessão, fazendo limpeza, mostrando o produto, né? Mas assim, o individual, a mesa mesmo, eu achava tão lindo. Eu falei, meu Deus, acho que a Fernanda faz uma coisa tão linda, né? De mesa. Eu quero ver, porque eu acho que Na eu estou fazendo verdade, errado, né? Eu estou fazendo errado. na Mas eu vou, verdade, eu eu não vou acho, eu fazer. não acho que você não sabia fazer. Na verdade, assim, você botava foco numa forma de trabalho que para você era mais fácil, né? Você se via confortável fazendo dessa forma. Porque eu, por exemplo, não consigo fazer esses atendimentos. A Helena é igualzinha a você. A Helena aborda as pessoas na rua de uma forma tão natural e para ela é tão fácil fazer isso que, Para mim é cara, eu fácil. não É consigo. Eu fácil. preciso ter um método, né? E o meu método é primeiro me relacionar com a pessoa, primeiro é ali buscar um relacionamento com ela, para depois marcar para ir na casa dela, né? Eu tenho um jeito mais perfeccionista de fazer a coisa, né? Por conta da minha insegurança, por conta da minha timidez, por conta, né? E tal, mas existe certo e errado? Não. Essa Mas mulher aqui, ó, eu vi ela pela primeira vez e fiz ela no salão, assim, ali, ela estava falando, eu falei, como você chama? Aí falei para ela chama Shirley, falei para ela, mostrei para ela o produto, você conhece o Merck? Ela falou, não, nunca, assim, eu conheço de falar. Falei, então, vamos fazer uma limpezinha para você ver como que fica na tua pele? A mulher amou, ela nem base usava. Aí já o marido dela já comprou a base, falou assim, ó, você precisa ir lá na minha mulher para poder falar para ela como que é que ela faz, porque, sinceramente, depois que ela casou, ela relaxou. Desse jeito falou para mim. Eu falei, então vamos fazer, vamos ver os produtos que você pode ser usado, que nós temos um app no celular que eu passo para você, né, um aplicativo, e aí ele vai lá e fala para você quais são os produtos, né? Ela falou assim, então vai na minha casa. Quer dizer, eu já consegui lá mesmo, já fiz lá mesmo, né? Ela já passou o produto, já, né? Então, assim, aí eu falei, nossa, que legal. Será que eu estou fazendo de forma errada, né? Porque às vezes a gente faz, né, as coisas de forma errada. Mas o plantio, né? O plantio, eu estou plantando, vamos dizer, né? Uma hora eu colho. na verdade, assim, você pode fazer tudo errado. Se você fizer tudo errado com a intenção certa, vai dar certo. Né? O que a Sarah Marquette diz. Pode falar, Jean. Então, eu estava aqui observando a fala de vocês e lembrando que o meu começo foi bem parecido assim com a história da Miriam, no sentido de ver as pessoas e falar, né? Mas eu senti que quando eu comecei a fazer as sessões presenciais ali com 3, 4 pessoas, o resultado ele foi diferente. E a receita Mary Kay, realmente, gente, ela não existe a gente mudar a rota, é agendar, vender, iniciar. Há 57 anos, a Mary Kay está presente em vários países e nunca foi mudada a receita. E as pessoas que mudaram tiveram até sucesso, mas esse sucesso foi temporário, né? Porque como nós temos Deus como nosso sócio, a empresa ela foi fundada justamente com exatamente o que a Miriam falou, né? Você devolver às mulheres, né? Uma autoestima, um carisma, né? Olha aí a história do esposo que chegou para Miriam e falou que a esposa dele parou de se cuidar. É isso para ele, essa evolução nela. Então não é sobre eu, Jean, não é sobre a Aline, não é sobre a Fernanda, não é sobre a Gilmara, é sobre as pessoas que Deus vai colocar em nossos caminhos. Quando nós estamos buscando essas pessoas, porque às vezes a gente quer o resultado, mas a gente não está plantando. Então tem tudo a ver essa fala aqui com o que a gente está estudando, o plantio, a colheita, o plantio, a colheita. Nós não vamos colher consultoras
tops, consultoras envolvidas no negócio, se a gente não está buscando isso agora. Então, para vocês que são consultoras, que desejam realmente fazer o negócio acontecer, né, existe esse plantio. E esse plantio, ele não é hoje, ele é constante, é uma constância, é a mesma coisa todos os dias com pessoas diferentes. E Mary Kay é fácil. Gente, por que Mary Kay é fácil? Porque, às vezes, a gente fica realmente focada em várias líderes, né? Eu tenho essa, aí eu sigo essa, eu vou para essa daqui, aí eu encontrei aquela que parece ser top, eu tô olhando ela também. Então, isso me deixa sem saber para qual lado realmente eu vou. Então, escolher uma pessoa que realmente seja uma pessoa que tenha resultado e seguir aquela pessoa, para que a gente não fique, né, indo em vários caminhos, porque é mais difícil de alcançar. Então, esse exemplo que a Fê trouxe aí Ana Paula Barroni também é fenomenal, né, meninas? Seguir o exemplo de alguém que está tendo um resultado, que está onde você quer chegar, parar de olhar para várias gramas, porque isso vai só atrapalhar o nosso negócio. Né? Então, a sua diretora, ou de repente a sua nacional, seguir o exemplo dela e fazer a mesma coisa todos os dias com pessoas diferentes, com um parênteses aqui, levar para ela, devolver para ela aquilo que ela não tem, porque é essa a missão da nossa empresa. Eu só queria complementar com isso, porque eu acho que valeu a pena e muitas pessoas aqui, de repente, precisavam ouvir isso, que é a mesma coisa o tempo todo, porém, com mulheres diferentes. E não é, Fernanda, sobre você, não é sobre eu. Eu converso muito isso com Paula, é sobre as pessoas que vêm, que Deus vai colocar em nossos caminhos. Mary Kay é isso. É isso mesmo. E assim, ó, Ai, eu tinha um comentário para fazer e me fugiu aqui. Mas é bem isso mesmo, né? E assim, é fazer o que tem que ser feito. Ponto. Ponto. E todo mundo aqui sabe o que tem que ser feito. Né? Independente, tem umas que fazem através de sessão, outras que fazem no caminho, né? Existem N formas de se fazer, mas o que precisa ser feito é colocar o produto no rosto das pessoas, né? Colher a opinião das pessoas sobre o nosso produto. E a partir disso, né, tentar fazer esse resgate de autoestima das pessoas e mostrar para essa pessoa que tanto ela pode ser uma pessoa melhor através, né, da melhora da autoestima dela, como trazer essa pessoa para vir fazer o negócio Mary Kay, abrir o horizonte dessa pessoa, né? Mostrar para ela, porque tem muitas pessoas que não vêm, que não adentram em Mary Kay por preconceito, né? Porque, vender batom, mas eu sou formada, né? Vou vender batom. Quantas pessoas que poderiam trilhar um caminho maravilhoso, lindo em Mary Kay, mas o preconceito não permitiram, né, que elas fossem adiante, né? Então, o trabalho é único, é esse, e tem que ser feito, tá? Sem vergonha, o que a gente faz é muito digno, né? O que nós fazemos é um trabalho digno, e a partir do momento que a consultora ela botar isso na cabeça dela, que ela não é apenas uma vendedora de batom, né? Que através da venda do batom a gente tem uma missão por trás, que é muito importante, que é o resgate, né, da autoestima de uma mulher, o resgate da autoestima de uma pessoa, devolver, porque assim, gente, resgate de autoestima é como se você estivesse devolvendo dignidade novamente para uma pessoa, sabe? Não existe dinheiro no mundo que pague a pessoa ter a dignidade dela de volta, a pessoa conseguir se olhar no espelho e se ver, né, novamente como uma pessoa bonita, valorizada, bem amada, né? Isso é algo que o nosso trabalho pode proporcionar para o outro, que poucos trabalhos, né, proporcionam. É a pessoa se olhar para dentro dela, olhar, ver de fato quem ela é, né? E é isso que a gente pode fazer através do nosso trabalho, Mary Kay. Né? É um trabalho muito profundo. E a depressão, né, Fer, não é fácil. A depressão, Sim. muitas vezes, as pessoas falam assim, não, Deus cura. Não, depressão, Deus cura. Desde que você descubra, aquela pessoa descubra que ela está com depressão. Porque eu vi o quanto eu fui depressiva.
O quanto eu fiquei depressiva, meu Deus do céu, misericórdia. Tem É quem uma busca, né? dor, é uma dor na alma, que você não consegue, vamos dizer assim, se não tiver uma pessoa ou alguém para te orientar, você não sai bem. Você É. não sai bem. Foi muito triste para mim. Eu ficava no quarto escuro, não queria sair, não queria fazer mais nada, né? Mas não porque eu tinha preguiça, mas é por causa daquela coisa, porque eu não sentia, sabe? Eu não Uhum. sentia segurança de sair, de mostrar meu rosto, eu achava eu feia, eu achava que tudo, olha, é um horror, é uma coisa assim horrorosa. Horrorosa É. mesmo, de verdade. Então, você levando isso para as pessoas, você leva a Deus, né? Uhum. Deus para a pessoa. E aí, É. entrando Deus no coração da pessoa, a pessoa fica outra pessoa. Porque Uhum. eu deixei isso, vamos dizer assim, quando meu marido falou que não acreditava mais em mim, no meu trabalho, né? No meu equipe, porque ele via tanto estoque, aí eu falei, bom, agora chegou a hora de eu mostrar para ele, né? Com meu Deus como sócio, né? Que eu consigo. Foi até então que aí eu enchi a boca, né? Um dia ele falou, nós vamos precisar viajar. Eu enchi a boca e falei assim, então eu pago à vista. Aí ele tomou aquele susto, né? Porque japonês é só por Deus, né? Uhum. Aí tomou aquele susto. Como assim você paga à vista? Você não tinha tanto estoque aqui, cadê aquele estoque, né? Aí eu falei, não, eu pago à vista. Aí fui lá, Deus deu o que eu fiz, né, para pagar à vista. Ele, é, Aí ficou assim, não, não precisa, o Jean pagou, não sei o quê. Eu falei, então eu levo para poder a gente comprar as nossas roupas, né? Gastar lá. Então, Uhum. foi uma coisa assim que tive que provar, né? É difícil, mas tive que provar, porque é você com depressão, você com tanta coisa, e ainda você provar aí, né? Mas Mas às eu vezes se faz vejo hoje, necessário, né? Você levar esse, é, né? porque se Ó, o quanto foi você, bom. se você não, se você não leva um soco, né? Você não, É, não acorda, quanto né? foi E foi bom uma você ter coisa sido confrontada por ele, né? foi. É sair do vitimismo, né? Às vezes a gente É, precisa escutar algumas coisas que vai doer, vai. mas às vezes pela raiva. Você sai daquela situação pela raiva. Eu vou fazer, vou mostrar para ele que eu sou É. capaz, né? Então, esse capaz foi capaz e foi muito bom para mim, Uhum. que bateu, né? Bateu aquela coragem, né? Vamos lá, Sim. corajosa, você é corajosa, né? E não deixar, eu não vou, hoje não. A procrastinação também, né? Leva muita É. gente nisso. Hoje eu não vou, hoje eu tenho amanhã, olha, amanhã eu tenho outra, olha, É o ócio, né? né? Pode falar, Jean, Não, pode complementar. O Fê, aqui no Provérbio 19, versículo 15, na minha versão diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá a fome. É. A Miriam estava falando aí da depressão, né? Com certeza a Miriam estava num círculo vicioso. Justamente esse é o motivo pela qual ela veio cair no quarto escuro. Você Uhum. não falou do quarto escuro aí, Miriam? Então, o que é que acontece? foi Meninas, sim. se a gente for realmente olhar assim, cada versículo, cada fala, vai se encaixando muito certo. Porque aquele que não tem, é tirado. O que tem É. dele, ele é tirado do que tem. Hum, E aquele que tem é acrescentado, é dado. Então, é sobre viver e viver em abundância. Eu falo isso direto com as minhas meninas. Eu comento direto com as minhas meninas. Se você não viver em abundância, você está em desfunção do processo. É. Porque Deus, ele é a abundância. Tudo que Deus fez foi em abundância. Você olha para uma árvore, você não consegue contar quantas folhas tem uma árvore. Criação de Deus, abundância. Uhum. Eu trago esse exemplo direto das meninas. Você olha para o seu braço, você não consegue contar quantos fios de cabelo tem. São milhões de células. Abundância. Então, sair do quarto escuro,
levantar, é se colocar de pé mesmo É, e viver em abundância. Então, o preguiçoso, ele vai ser, o que ele tem vai ser tirado dele. Mais ainda. Então, aqui só tem mulheres fortes, homens corajosos. E mais ainda será acrescentado. Parabéns, Miriam, por você ter tomado essa decisão. Parabéns por você ter tomado a atitude de pagar as contas. Gente, homem é muito número, homem gosta de ver o dinheiro entrar. Então, quando você começar a pagar as contas, vai fazer toda a diferença na sua casa, viu? É só para trazer essa reflexão aí, em cima da fala da Miriam. Parabéns, Miriam. é. Obrigada. Olha, e o preguiçoso no sentido espiritual é um pouco diferente. Ele não deixa o mundo muito melhor do que ele encontrou, né? E talvez ainda o torne um pouco mais pobre, né? Então, assim, o preguiçoso, até na área espiritual, é aquilo, ele não consegue enriquecer o mundo que está ali à sua volta. Pelo contrário, ele empobrece, né? E ele consegue trazer junto quem está do seu lado, né? O declínio junto com ele. Então, quando os líderes eles ficam ociosos e perdem, né, a sua diligência, ele perde essa capacidade de ir e fazer, né, sem ser mandado, em fazer o que é certo para Deus, eles se tornam preguiçosos espirituais e inúteis. Olha que pesado, inúteis, né, para o reino de Deus. Né? Em Mateus 5,13, fala um pouquinho disso. Se alguém conseguir abrir aí, Mateus 5,13. Deixa eu ver se eu... Cadê meu aplicativo? É Mateus? É, Mateus. 5:13. Cadê? Ó, Pode ler? pode? Vós sois o sal da terra, e vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É. Se ele perdeu o seu sabor, né? Se o sal perdeu o seu sabor, não tem como restaurar. Para mais nada, né? O sal vai servir, a não ser jogado fora e pisado pelos homens, né? Então é o que fala aqui do preguiçoso. Líderes sábios sabem que seu tempo é limitado. Eles sabem que não tem como recuperar o tempo mal usado ou perdido. Jesus enfatizou esta verdade quando ele disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Os líderes no corpo de Cristo, eles devem continuar se esforçando por fazer o que é certo e incentivar os outros a fazerem o mesmo, né? Então, o próprio Cristo aqui já traz, né? Tem muitas pessoas que falam assim, como eu, né? A vida inteira falava, né? E às vezes me pegam falando, é porque eu sou da noite, eu não consigo produzir durante o dia. Cara, não tem jeito. Principalmente para quem é casada, principalmente para quem é mãe, principalmente para quem é dona de casa, que tem os seus afazeres de casa. Não dá. É impossível você querer acordar às 10, 11 horas da manhã, querer botar filho na escola, querer deixar comida pronta, casa arrumada, para depois você ir fazer o seu negócio. Não, o negócio Mary Kay tem que ser feito durante o dia. O nosso negócio é para o dia, né? Então, assim, você quer ter ascensão, uma das primeiras coisas que eu alinhei, todas as vezes que eu quis buscar algo na minha vida, toda a conquista que eu quis ter em Mary Kay, a primeira coisa que eu alinhei foi: quais são os horários que eu vou começar a acordar a partir de agora? Isso é muito importante. Principalmente para quem é mãe, dona de casa, que tem filho, isso é o mais importante, né? Para quem trabalha dentro de casa, não se perder nos afazeres, porque a gente se perde, cara. Quem é dona de casa, ela passa ali em frente a uma loucinha, ela fala, deixa eu lavar essa loucinha aqui rapidinho. Porque tem essa roupa aqui para bater, é rapidinho. Tudo para nós é rapidinho. Não, vou fazer aqui rápido, daqui a pouco eu ligo. Daqui a pouco eu sento aqui para falar com fulano. Daqui a pouco eu faço aqui meu pós-venda. Daqui a pouco eu sento aqui para agendar. Quando você vai ver, se daqui a pouco já é 5, 6 horas da tarde. Já está na hora de você fazer janta. Né? O marido está chegando em casa, com fome. A criança está chegando da escola, com fome, cansada. Você vai tomar um banho. Né? Querendo a atenção da mãe, porque passou a tarde inteira na escola. E aí?
Você não fez nada, né? Então, a organização do negócio Mary Kay é demais. E uma das coisas que a gente mais vê as mulheres se perdendo é nessa questão da organização do tempo, né? Porque a gente tem várias outras funções, né? Principalmente quem é mãe, quem é dona de casa, que tem, né, seus afazeres. Quem é filha ainda é mais fácil, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo, mas mesmo assim, mesmo hoje tendo minha sogra em casa me ajudando super, né? Desde quando ela parou de trabalhar, ela me ajuda demais aqui dentro de casa. Eu não preciso mais lavar uma louça dentro de casa. Eu acordo focada já no meu trabalho, né? Então, isso me ajuda demais. Hoje eu tenho esse privilégio. Mas, ou seja, 14 anos depois, eu tenho 12 anos de Mary Kay, né? 12 anos depois, eu tenho esse privilégio. Eu comecei, meu filho tinha 2 anos de idade, hoje ele está com 14. Como lá atrás eu necessitava, eu pedia para ela fazer isso. Ai, não trabalha, me ajuda, né? Não sei o quê, meu tempo ia render muito mais e tal, isso, aquilo. Mas tudo bem, ok. Eu consegui chegar. E foi necessário que eu chegasse aonde eu cheguei sem a ajuda dela, para que eu pudesse provar para muitas que é possível, né? Porque senão hoje eu escutaria de muitas pessoas dizendo: ah, mas você conseguiu, você tinha sua sogra. Ah, porque você tinha, né, não sei quem que te ajudava. Né? Eu morava longe da minha mãe. Hoje eu moro perto. Se antigamente eu morasse perto da minha mãe, minha vida teria sido muito mais fácil. Mas será que eu tinha dado o valor que eu dei antes? Né? Então tem essa também. Hoje eu tenho maior facilidade de desenvolver Mary Kay, mas antes não. Era eu e mais ninguém. Eu morava numa casa gigantesca de 3 andares, que eu cuidava da casa sozinha. Eu tinha que deixar a comida pronta, tinha que deixar filho na escola, né? Buscar filho de escola. Teve um dia que eu voltei para casa e esqueci meu filho na escola. Saí correndo desesperada. Porque eu estava tão focada no trabalho que eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, tá faltando alguém aqui, gente. Peraí. Eu tinha saído da cliente para ir buscar ele na escola. E eu vim tão focada assim nas coisas do trabalho, pensando em várias coisas e tal, isso, aquilo. Eu cheguei em casa e falei, nossa, peraí que essa casa tá vazia, gente. Peraí, eu esqueci alguém. Saí correndo para a escola de novo para ir buscar ele. Esqueci meu filho na escola. Quando cheguei lá, estava sozinho me esperando, tadinho, bichinho. Chorou que só. Bom dia, gente. Aconteceu isso comigo também, Fernanda. Eu cheguei na porta da escola, a moça foi buscar o menino, eu fiz a volta, eu vim embora, só vim dar falta dele. Quando eu cheguei aqui na porta, que eu olhei assim pro lado, como dissesse, desce, desce é quem? Quando eu voltei, ela, você é louca, tu mandou ir buscar o menino e tu foi embora. É a loucura mesmo da gente, já aconteceu comigo. E nesse dia eu fiquei com medo de mim. Eu falei assim, eu não vou sair mais não, vai que eu me perca. Eu fiquei com medo nesse dia, guardei foi o carro, fui trabalhar dentro de casa. Eu como é que eu vou buscar o menino, esqueço de pegar o menino. Oh, gente, 2 anos, porque já aconteceu tanta coisa. Olha, se eu contar das peripécias que eu já fiz, gente. Olha, vocês desacreditam. De loucura, assim, sabe? Meu Deus, teve uma vez que eu dei uma de louca dentro de uma padaria, eu parei para comprar pão, e eu tinha acabado de trocar meu carro, e eu jurava que eu estava com o carro antigo, eu comecei a fazer um escândalo na padaria dizendo que tinham roubado meu carro, tudo dentro. Eu estava com o carro novo, só que eu ficava olhando assim no estacionamento, eu não enxergava o carro novo, porque a minha cabeça estava no carro antigo que eu tinha um carro preto, e eu tinha pego 0, um carro prata, né? E eu olhava assim de cima da padaria e eu tinha voltado de um evento daquele dia. E meu marido falou, ó, minha mãe não deixou comida pronta, traz pão, eu vou fazer um patê, então a gente come, né, a gente janta um patê aqui. Aí parei rapidinho na padaria, tudo para pegar pão. Eu saio da padaria, eu tô aqui, ó, olhando aqui o carro, que a patamar ficava assim. Aí, cadê meu carro? Aí, cadê meu carro? Aí, cadê meu carro? Cadê meu carro? Eu comecei a gritar, feito doida na padaria, que roubaram meu carro, roubaram meu carro, roubaram meu carro, meu carro tá cheio de mercadoria, roubaram meu carro, roubaram meu carro. Gente, pensa a loucura. A minha mente estava tão cheia de coisa que eu não conseguia enxergar o carro novo. Para mim, eu estava com o carro antigo ainda. E eu desesperada, a padaria inteira saiu para a rua. Olha, meu marido ligou para o seguro. Eu quase fui presa. Quase que os policiais me levaram presa, porque acharam que eu estava dando um golpe no seguro, gente. Vocês não têm noção. Foi um tei-tei-tei, isso à noite, era o que, umas 8, 9 horas da noite. Veio meu pai, veio meus irmãos. Teve irmão meu que saiu da faculdade, correndo, louco, de moto, desesperado, sabe, para ir me socorrer.
Aí, quando eu dei por conta que eu fiz assim, ó, que eu olhei, eu vi a minha blusa, que eu tinha ido para academia de manhã, abraçada assim, ó, no banco da frente. Aí a ficha caiu. Meu Deus, como é que eu ia admitir ali na frente de todo mundo que eu estava doida? Que eu estava procurando um carro que não existia. Gente, olha, foi um tei-tei-tei. Olha, chegou a polícia queria me levar para a delegacia para prestar, fazer boletim e tudo. Olha, eu ia responder um processo, vocês não têm noção. Aí que Deus, olha. Aí eu falei, fiquei acho que uns 2 dias depois sem trabalhar, porque eu estava tão assim focada no trabalho, que pensa, aí fiquei uns 2 dias sem trabalhar. Falei, não, gente, eu tô ficando meio bitolada, eu preciso ficar em casa um pouco. Mas acontece, né? Então, a iniciativa, lições, né, que aprendemos aqui com a formiga. Você quer fazer a diferença? Então preste atenção, né, na metáfora aí da formiga, né? Ela é surpreendente. Ver que um dos menores seres que Deus criou pode se tornar um dos maiores exemplos para nós. Então, as lições que a formiga nos ensina pode ser resumida dessa forma. Primeiro, ela tem atitude e iniciativa, né? A formiga, ela não precisa de um líder, ela não precisa de um chefe, ela não precisa de um governante, né? Ela não precisa de ninguém mandando nela. Ela simplesmente, ela sabe o que ela tem que fazer, ela vai e faz, tá? Então, iniciativa e atitude faz parte das características de um líder. Isso é muito importante, né? Não espere pela tua diretora, não espere pela tua iniciadora. Se você acessar o site da Mary Kay, lá tem tudo, né? O próprio material que chega para, eu não sei fazer sessão, peraí. Como que você... Para mim é inadmissível uma consultora virar para mim e falar assim, não sei fazer sessão. Você ao menos pegou aquele flip chart que vem dentro da tua caixa, ao menos você pegou para dar uma lida naquilo, porque aquilo é a sessão. Sessão de beleza é aquilo. Se você abrir o teu flip chart, né, e começar ali da instrução, desde o bom dia e boa tarde, na hora que você chega na casa da tua cliente, que você tem que falar. Então, não existe desculpa no negócio, Mary Kay, não sei fazer sessão. Ai, porque minha iniciadora que me colocou, ela não me ensinou a fazer sessão, eu não sei fazer sessão. Tá, mas a caixa que chegou para você chegou a abrir e leu todo o material que está ali? Como é que... E a tua iniciativa de pelo menos pegar o material que chegou para você ler? Né? Então, não existe desculpa de não saber desenvolver o nosso negócio. Porque está tudo mastigado, muito, muito, muito mastigado. Óbvio que se a gente tem uma líder que vai junto, que apoia, que ensina, que mostra, óbvio que é muito melhor. Mas, né, cadê a tua iniciativa? De pelo menos abrir a tua caixa e olhar o teu material. Ver que lá já está ensinando tudo. Você não precisa de ninguém para fazer o teu negócio acontecer. Tá? Segunda, né, natureza e integridade. Então, as formigas trabalham fielmente e não precisam de uma pressão externa que as façam continuar a fazer o que é certo. Né? A formiga ela não precisa de um líder ali, de um chefe em cima dela, lembrando ela todos os dias o que ela precisa fazer. Né? Porque isso faz parte da natureza dela. E o líder ele tem que entender que isso faz parte da natureza de um líder. Fazer e acontecer faz parte da tua natureza como líder. Se Deus está te despertando como líder, né? Eu digo assim, o líder ele já tem que acordar sabendo o que ele precisa fazer. Foi uma das mudanças de atitudes que eu fiz em mim. Como eu sei que eu sou lenta de manhã, todos os dias antes de eu dormir, eu acordo com uma listinha, né? Eu tenho que fazer uma listinha. Tudo bem, Mi, sem problemas. Todos os dias à noite, né? Eu tenho que fazer uma listinha para no dia seguinte eu acordar sabendo o que eu tenho que fazer. Senão eu acordo e fico parecendo uma barata tonta aqui dentro de casa. Tá? O terceiro, sede de fazer. As formigas elas trabalham com afinco, refazem o seu formigueiro quando ele é destruído. Ou seja, a formiga ela não fica chorando porque perdeu 1, 2, 3, 4 consultoras, porque perdeu o diretorado. Ela vai, ela refaz. Ela vai, ela refaz. Ela sabe que ela nasceu para aquilo. Então, quantas vezes forem necessárias, ela vai arregaçar as mangas, ela vai lá e ela vai fazer acontecer. Né? Esse é o nosso trabalho. Né? O nosso trabalho é trazer pessoas. Mas a gente não tem garantia que essas pessoas que entram, né, que entraram na nossa equipe, vai permanecer para o resto. Não. Por isso que a gente tem que estar sempre trazendo novas pessoas, novas pessoas, novas pessoas. E eu ainda falo, vassoura nova é que varre bem. A vassoura nova é que vai ensinar para as velhas
o quanto elas estão adormecidas, o quanto elas podem fazer acontecer, né? Então, consultora nova é fundamental para o negócio de qualquer pessoa, de qualquer diretora. Até a diretora que está desanimada, quando entra uma consultora nova, né, com aquela visão do novo, aquele primeiro amor a Mary Kay, a consultora nova, ela reaviva até a própria diretora. A diretora se depara, né? Ela olha lá para trás e fala, nossa, um dia eu fui assim, meu Deus, olha que lição que essa consultora está me dando. Peraí, é um tapa na cara para gente. E a gente vai se reavive, não, por conta dela, por conta dessa nova, eu preciso, né, buscar um renovo e fazer acontecer. E o quarto, né, antivisão e percepção. As formigas, elas armazenam alimentos no verão. Se conseguirmos observar as formigas e aprender com elas, cresceremos em sabedoria, né? A formiga, ela tem visão de futuro. Ela sempre olha lá na frente. Ela sabe que lá na frente ela vai ter algo que ela vai impossibilitar ela de trabalhar. Então, enquanto ela puder trabalhar, ela vai trabalhar. Porque ela sabe que lá na frente vai ter algo que vai barrar ela. O verão, né? Então, na época do verão, ela trabalha, porque ela sabe que vai vir problemas de chuvas, de enchentes, né? Então, ela vai armazenando, porque ela sabe que o momento mau vai chegar. Isso para todo mundo. Se para a formiga chega, imagina para nós. Né? Que vai vir alguém ali e vai desfazer o formigueiro dela. E ela vai ter que recomeçar tudo de novo. Tudo de novo. Então, fica aí para nós como exemplo, né? Cada vez que você sentir aquela vontade de, ai, amanhã eu faço. Lembra da formiga, né? Lembra da colheita que o preguiçoso vai ter. Como é que vai ser a colheita desse preguiçoso? E aí você desperta. Tá bom? 6h32, bom dia, né? Vamos começar essa segunda-feira aí com uma grande lição, que é a lição aí da formiga para nós. E vamos fazer um negócio acontecer. Cada uma que sabe o que precisa ser feito. Então, vamos arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Um ótimo dia para vocês. Tenhamos uma semana aí maravilhosa. Quarta-feira a gente fala sobre o livro de... A gente está no... Estamos no 6. Então, a gente vai para o... É isso? Provérbio 6, certo? Vamos para o provérbio 7, na quarta. Então, vamos meditar em Provérbios 7. Acho que aqui não tem provérbio 7, mas a gente fala do que a gente... Ó, do 6 aqui na minha Bíblia, ele já pula para o 8. Ele pula para o 8. Não tem o 7. Mas não tem problema. A gente lê e a gente discute, traz a nossa experiência baseado no que a gente lê aqui no 7. Porque o próprio autor, né, que é o autor, o John Maxwell, ele não trouxe reflexões, né? Mas com certeza a gente vai conseguir sim tirar. O Fê, ele tem o 7, sim. Aonde? A mesma Bíblia que eu tenho, tu tem. Depois do 6, de Escola Folha. Ele fala da mulher adúltera. Não, sim, mas eu digo a reflexão do autor. Ah, tá. Entendi. A reflexão do autor, né? Ele não traz aqui uma reflexão pronta sobre a liderança, ele já pula para o 8. Mas tudo bem, a gente vai tirar uma reflexão nossa, tá? Vamos estudar, vamos tentar tirar princípios de sabedoria dentro aqui do 7, tá? Se alguma de vocês puderem aí me ajudar, vamos juntas estudar o capítulo 7 e tirar princípios de sabedoria, né? O que a gente pode tirar do perfil, né? Da advertência aqui contra a mulher adúltera, né? Voltando a linkar com o 5, né? O 5 falou sobre a lascívia, né? Então a gente pode linkar um pouquinho sobre o que a gente estudou no 5 com o 7, tá bom? Bom dia para vocês, meu marido já tá batendo aqui que eu tô atrasada para levar ele. Beijos, bom dia, bom dia. Tchau, tchau.